Ixi, vamos começar gravar a partir de agora. Desculpem, esse começo vocês vão ter que ver novamente no Instagram. Então, nós estamos gravando aqui a sétima leitura, página 65, ok? A primeira revelação é que existem apenas dois estados de consciência, nos quais podemos estar em determinado momento. Ou você está no estado de sofrimento, ou você está num belo estado de ser. Um estado de calma, um estado de paz, um estado de equilíbrio, né? Não há um terceiro estado, nós já vimos a semana passada. A segunda revelação é que todos os estados de sofrimento se perpetuam na autoobsessão. Como é que eles se sustentam e se nutrem e continuam? Porque nós entramos no estado de auto-obsessão, de preocupação apenas com nós, com a gente mesmo. Vamos compartilhar uma história simples sobre como uma de nossas alunas começou a sua jornada rumo à verdade interior. Na maioria das vezes, o encontro com a verdade interior talvez não seja tão histórico como o de Gandhi. Mas, mesmo assim, cada aspecto da nossa vida é tocado pelo extraordinário quando nós nos alinhamos com o segredo sagrado da verdade interior. Então vamos lá. Duas mulheres, Cristina e Li, jantavam em nosso campus quando tocaram no assunto do sofrimento. Sofrer é uma escolha, disse Cristina, uma executiva que havia superado muitos desafios em sua vida. Quando Li, uma líder comunitária que passara a carreira toda defendendo os pobres, ouviu aquilo, ela ficou incomodada. É muito fácil para você pensar assim, sentada aí em um salão com ar-condicionado, rodeada de pessoas ricas e perfumadas. Cristina se sentiu tão humilhada com essa resposta dali que ela foi embora. Ela se levantou e saiu. Quando a encontrei, isso Pritadi está falando, quando Pritadi encontrou a Cristina mais tarde, naquela noite, ela parecia muito melhor. Então, Pritadi perguntou a Cristina o que havia mudado. Ela estava tão mal naquela hora da conversa e aquela hora depois ela já estava se sentindo melhor. E aí ali a Cristina respondeu, né? É que eu compreendo ali e o trabalho que ela faz. Ali era uma líder comunitária, lembra, né? Quando a entendi, meu sofrimento desapareceu. Eu me sinto melhor. Aí a diz para ela: Você teve essa percepção hoje, Cristina. Mas e se mais tarde alguém lhe apresentar provas irrefutáveis de que Lee é, na verdade, muito arrogante? Como você se sentiria? Irritada e amargurada de novo? O que aconteceria com você? A sua liberdade, veja bem, a sua liberdade, o seu senso de liberdade não pode depender da sua compreensão sobre a outra pessoa. Esse senso de liberdade precisa surgir da sua própria verdade interior. Precisa começar com o reconhecimento do seu estado no instante em que você se incomodou com o que a Cristina, com o que a Li disse. Então, em que estado exato você entrou quando você saiu do refeitório após ali ter falado o que ela falou? Presta atenção, é sutil aqui, é importante você observar que a Prita diz para ela: você precisa compreender que a sua liberdade interior não depende da compreensão que você tenha sobre a outra pessoa. Você entender, justificar o que a outra pessoa faz. A sua liberdade interior, seu alívio, a sua liberdade, ela precisa surgir da sua própria verdade interior. E ela precisa começar. Isso começa quando você reconhece o estado no instante que você se incomodou. No instante que aconteceu, você tem que reconhecer aquilo que você estava sentindo. Então ela pergunta para a Cristina, então em que estado exato você entrou quando saiu do refeitório? Eu estava num estado de sofrimento. No começo eu me senti humilhada e chocada.
Aos poucos isso se transformou numa raiva, respondeu ela. Aí Prita diz: se você se observasse nesses estados de raiva, né, com ainda mais atenção, qual seria o seu processo de pensamento nesses momentos? Cristina pensou um pouco antes de responder. Fiquei chateada por ter sido eu quem sustentou Li financeiramente quando a filha dela adoeceu alguns meses depois, atrás. Quando ela ousa me ofender, como que ela ousa me ofender daquele jeito na frente de todo mundo? Li tirou vantagem da minha bondade. Que ingrata! É bem feito para mim mesmo, porque para eu aprender a tomar mais cuidado com as pessoas e não acreditar em todo mundo. Isso Cristina diz. Aí Brita diz: você pode parar um instante, Cristina, e observar que, independentemente de se sentir ofendida, chocada ou irritada, seu estresse se perpetuou devido à sua obsessão? Você consegue perceber isso? Se você conseguir ver a verdade da sua autoobsessão no momento do sofrimento, há um desembaraço natural do seu sofrimento. Aonde está a autoobsessão dela aí? Quando ela fala assim, como ela ousa me ofender daquele jeito? Eu que ajudei ela com a filha dela, quando a filha dela estava doente. Vocês percebem que ela estava falando dela mesma aqui? Não era da outra, nem da ofensa que ela tinha recebido. A autoobsessão aí, que a Prita Diz chama a atenção dela, ela fala, como ela ousa me ofender, ela tirou vantagem da minha bondade. Eu, meu, minha. Ela está falando dela mesma, né? Que ingrata, bem feito para mim mesma. Novamente, outra vez. Então, ela está rodando, a raiva, a humilhação se faz em torno dela mesma, da Cristina. E a Prita G pergunta para ela, se você conseguir ver a sua verdade dessa autoobsessão sua, na hora que você olhar para isso e ver que isso está acontecendo, o seu sofrimento acaba. Esse foi o começo da jornada de Cristina rumo à verdade interior. Não há nada inerentemente errado em tentar compreender a perspectiva da outra pessoa, de jeito nenhum. Mas isso, tentar compreender a perspectiva da outra pessoa é diferente da verdade interior. E esta é uma grande diferença entre muitas práticas de autoajuda e o segredo sagrado da verdade interior. Quando você sentir uma perturbação surgindo, não tente mudar nada. Não justifique o sentimento ao tentar lhe dar explicações. Não julgue o sentimento. Olha, risca aí, marca esse parágrafo, que é muito importante. Essa é a grande diferença entre práticas de autoajuda e o segredo sagrado da verdade interior. Quando você se sentir desconfortável, perturbado, aborrecido, quando isso começar a surgir dentro de você, não faça nada. Não tente mudar nada. Não julgue, não analise, não dê explicações ao que você está sentindo. Resista à tentação de tentar pensar em motivos fora de si mesma. A tendência é você começar a procurar motivos fora de você mesmo. Resista a essa tentação. Apenas perceba que o seu estado interior está sendo alimentado pela sua obsessão por si mesmo. Você não está tentando solucionar um problema de verdade ao ficar remoendo o assunto em estados de sofrimento. Quando você fica pensando, remoendo o assunto, você só fica criando mais estados de sofrimento e se distanciando muito mais da solução de um problema. Você está apenas obcecado por si mesmo. Se você se perceber fazendo isso, de novo,
o poder da verdade começará a agir. Sua vida se abrirá para sincronias ainda maiores. A verdade não se trata de modificar emoções. Ah, isso é tão importante. A verdade não se trata de modificar emoções. O mundo interior é estranho e ele não cede a agressões. Você não conseguirá vencer a ansiedade ou a solidão por meio de agressão ou truques. Tudo que você pode fazer é observar as sensações que surgem em você de maneira passiva. Olha aí, só o que você pode fazer. Você tem que observar as emoções passivamente. Seu próprio processo de observação quebrará a corrente dos estados de sofrimento. Eles se dissolverão e uma bela calma, uma bela alegria emergirá e tomará o seu lugar. Você só precisa testemunhar seu estado em vez de lutar, manipular ou mudar de rumo. Então devemos tentar nos agarrar às boas emoções quando elas surgem, Prita Di. Devemos almejar emoções perfeitas, puras e agradáveis? Aí a Prita Di responde, né? Não, peraí, ó. Você já esteve em um templo hindu antigo? Você já viu fotografias de templo hindu antigo? Eles são decorados com imagens transcendentais de deuses sábios e santos místicos em oração. Os templos também exibem cenas rotineiras de pessoas pastoreando gado e de mães penteando o cabelo dos filhos. E em meio a tudo isso também há a imagem de homens e mulheres em poses provocantes, assim como demônios horríveis com barrigas proeminentes, dentes enormes, olhos raivosos e rostos cruéis. Vocês já viram isso? Quem não viu pessoalmente num templo hindu já deve ter visto isso numa fotografia. Se você não viu, vá ver. Procure no Google e veja fotografias de templos hindus, das paredes, daqueles afrescos que eles desenham. É muito importante olhar para isso e escutar isso que ela vai dizer, tá? Você com certeza não esperaria encontrar esse tipo de coisa em um lugar tão sagrado, não é? O templo devia exibir apenas imagens puras, transcendentais, celestiais. Mas um templo hindu retrata elementos do sagrado e do comum, da luxúria e da satisfação, da raiva e da paz, dos poderosos e dos submissos. Mas por que será, né? A gente pergunta. Você está se perguntando por quê? Porque essas estruturas representam a totalidade da experiência humana. A experiência humana não é apenas pureza e santidade, muito, muito, não. Não é, sempre tem o outro lado. E a gente é bom ver os dois lados. E o templo hindu bota lá os dois lados para você ver a vida como ela é, a vida como ela é, certo? A verdade interior, ah, da mesma forma, eu diria, só pode acontecer quando você leva atenção pacífica. Olha, atenção pacífica. Atenção em paz. Você está em paz, pacífica a toda a sua mente e não apenas ao positivo. A verdade interior é quando você olha toda a sua mente, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que acontece dentro de você, pacificamente, de uma forma pacífica, calma, tranquila. A prática da verdade interior é o maior ato de compaixão que você pode ter, que você pode dar a si mesmo, você pode ter consigo mesmo. É olhar a sua vida
em todos os aspectos, de todos os lados. As emoções podem se dissipar ou aumentar. No entanto, quando cedemos à ânsia da obsessão por nós mesmos, nós nos tornamos paralisados pela dor. Quando a gente fica na obsessão, na minha dor, no meu, no eu, no olha que fizeram comigo, no mimimi de si mesmo, ela diz aqui, nós ficamos paralisados pela dor. A vida para ali, naquele lugar, não segue. Nós alimentamos, pelo contrário, nós alimentamos a raiva, a tristeza ou qualquer outro tipo de sofrimento até eles se tornarem o nosso estado padrão. Acho incrível quando ela fala em estado padrão. Porque o estado padrão é aquele estado que você é. É o meu jeito de ser. Ah, esse é o meu jeitinho. Ah, essa fulana é minha amiga assim mesmo. Ela é assim mesmo, é o jeitinho dela. Virou um estado padrão que você entra sem nunca mais prestar atenção nele e você acha que você é daquele jeito mesmo, que é o outro é daquele jeito mesmo. E as pessoas continuam vivendo como se elas fossem aquele estado de sofrimento. Estão nutridos sempre, porque fica lá remoendo o tempo inteiro. É muito importante. Todo estado de sofrimento é mantido, perpetuado pela autoobsessão. Essa é a segunda revelação, certo? Não perde isso de vista. A obsessão por si mesmo é como uma doença que limita a compreensão do mundo. Um cabresto. Quando ela toma conta de você, você passa a enxergar as coisas por um ponto de vista extremamente limitado. Em um estado assim, como você pode lidar com problemas de modo inteligente? Como você pode ser inteligente se você só olha a coisa de um determinado limite? Você perde a inteligência. O sofrimento torna você menos inteligente. Você fica cada vez mais incapaz de pensar, de ouvir, de tomar decisões sobre a sua vida com clareza, com presteza, com facilidade, não é? Vamos ver o que acontece quando deixamos a preocupação por nós mesmos tomar as rédeas da maneira como nós nos relacionamos com nossos entes queridos. Nossa, a frase está confusa, né? Mas vamos ver o que acontece quando a gente deixa a preocupação, essa autoobsessão, cuidar da forma como a gente se relaciona com quem a gente ama. Um participante e sua namorada estavam presentes em uma sessão de perguntas e respostas no primeiro dia de um curso da escola, da academia. E os dois tinham mais ou menos 30 e poucos anos. Ele disse, eu não estou aqui por minha causa, não, tá? Eu, eu vim pela minha namorada. Nós vamos ficar muito felizes se vocês aí, Preta Di, Krishna Di, né, conseguirem ajudá-la. Eu sou muito corajoso. Eu sou um homem que encara o medo de frente. Eu exploro cavernas, eu faço bungee jumping, eu vou de parapente. Eu faço tudo o que me desafia. A minha namorada, por outro lado, é tímida. Ela não gosta de aventuras. Vocês podem mudá-la para a gente se divertir um pouco juntos, por favor? Não é não é o máximo. Quantas pessoas vocês conhecem que gostariam de fazer essa pergunta para o gênio da lâmpada? Não é? Você, por favor, pode mudar essa minha namorada, porque assim a gente vai se divertir. Nossa, ela pode ser igual a mim, que sou maravilhoso e corajoso e faço tudo. Então, veja bem, né? Krishnadi não respondeu a sua. Ele perguntou para o Krishnadi aí, né? Krishnadi não respondeu a pergunta desse cara, né? E ele sabia, né, que o homem descobriria a resposta antes daquele fim de semana terminar. Em vez disso, Krishnadi quis saber, perguntou a ele: Você realmente acha que não sente medo?
Será que ser ousado e ser livre do medo são a mesma coisa? Ser ousado e ser livre do medo é a mesma coisa? Por que você não tira um tempo para observar a, a verdade do seu estado interior em relação ao seu namoro? Após 2 dias, o homem compartilhou a sua revelação com um dos professores da academia. Ele disse: Olha, eu morria de medo só de pensar em enxergar a verdade. E por algum motivo, isso era para mim, a ideia era muito assustadora. Então, ele se agarrou a essa revelação e começou a observar o seu mundo interno. Ele descobriu que ele tinha um medo louco de ver a verdade dele. Aí, nos últimos 3 anos, e começou a observar, nos últimos 3 anos, eu partia do princípio de que eu era o amante mais generoso do mundo, contou o homem a Krishnadji. E dizia para mim mesmo que ninguém amaria tanto aquela moça, aquela namorada, quanto eu. Mas quando eu comecei a ver a minha verdade interior, infelizmente, e eu odeio dizer que passei boa parte do tempo obcecado comigo mesmo. Para mim, amar minha namorada significava pensar nela o tempo todo e desejar que ela estivesse pensando em mim o tempo todo. Eu precisava que ela admirasse tudo o que eu fazia. Mesmo durante o curso, quando eu respondia a alguma pergunta, ficava olhando para ela, de vez em quando buscando a sua aprovação. Eu esticava a mão para pegar a mão dela. E se por algum motivo ela não recebesse a minha mão, eu ficava maluco. Por que minha namorada não se sentia confortável com o meu toque? Será que ela não me amava mais? Foi muito doloroso encarar que boa parte do meu namoro é baseada nos estados de sofrimento e insegurança e possessão. Tudo girava em torno de mim mesmo. Eu estou apavorado dela mudar. Não quero que ela se torne uma mulher. Quero que continue sendo aquela garota que está sempre animada. Quando eu a escuto dizer algo mais maduro ou contido, eu fico com medo. Acho que o meu amor por ela está diminuindo. Então eu tento surpreendê-la com um presente ou algo diferente. Algo completamente inesperado para convencer a mim mesmo de que eu a amo. E para convencer a ela de que eu a amo. Nos dias e semanas seguintes, enquanto esse homem se estabelecia pacificamente em sua verdade interior, o namoro dos dois se transformou. Não se tratava mais de duas pessoas carentes e grudentas, tentando manter o fogo da paixão. Agora eles eram dois indivíduos completos, olhando na mesma direção, pensando em criar uma família amorosa. 7 anos depois, o seu amor permanece inabalado. Não é bacana isso? Sempre que eu leio isso, eu lembro do... Vocês conhecem o Pequeno Príncipe, né? O autor do Pequeno Príncipe. E ele tem uma outra pergunta que fala assim, amar não é olhar um para o outro, mas olhar os dois na mesma direção. Lembra dessa frase dele? Tão antiga dos meus 14 anos, eu fazia o cartão, achava lindo. Que coisa linda! Será que eu entendia quando eu era mais jovem? Isso faz maior sentido, fez maior sentido a minha vida inteira. Amar não é ficar olhando um na cara do outro, um para o outro, mas olhar os dois na mesma direção. Me lembro sempre disso. Como chamava Saint-Exupéry, né? O nome do autor do Pequeno Príncipe. Isso. É isso aí. A verdade é uma só. A gente vai ouvindo pelos mestres do caminho, né? Então vamos lá. Se você aí, tá? Se você praticar o segredo sagrado da verdade interior, você pode evitar muitas separações e muitas perdas. Você pode evitar muitos erros
caros. Você abandonará o vício de viver no passado. Nossa, quanta gente que vive no passado. Não é verdade? Numa conversa, quantas vezes você escuta se as pessoas estão conversando e de repente elas estão falando de coisas antigas. Elas estão levantando histórias antigas, contando uma para outra, um para o outro, e as histórias fazendo uma competição de quem tinha a história antiga mais difícil, mais sofredora. Não é? É muito incrível. Se você fizer a prática da, do segredo da integridade interior, da verdade interior, você evita separações, perdas, mágoas, você evita erros caros, caros. Você vai abandonar o vício, não é mais nem o hábito, é o vício de viver no passado. E a experiência de viver se torna mais bonita. Lembre que praticar a verdade interior não tornará você imune a entrar em sofrimento novamente. Não é um milagre final, que nunca mais você vai entrar em sofrimento. Não é isso, não. Mesmo assim, essa experiência da verdade interior detém o poder imenso de desgastar o hábito de uma vida de chafurdar no sofrimento. Assim como a água corrente suavemente exerce o seu poder de desgastar a mais dura rocha no caminho do oceano. E cada um de nós cultivou certos estados de sofrimento habituais. Aí, ó, põe no seu caderninho de anotação qual foi o seu. Ansiedade, estresse, raiva, decepção, inveja, indiferença, insegurança, desconfiança, ciúme, né? Cada um de nós cultivou alguns estados de sofrimento durante a vida. Se você não praticar o segredo sagrado da verdade interior, essas emoções vão sair do seu controle. E como ervas daninhas, elas sufocarão tudo o que é belo na sua vida. Você pode se sentir chateado com o seu parceiro, irritado com seus pais, distante dos seus irmãos, ou decepcionado, desencantado com seus filhos. Essa desarmonia nos faz sofrer, não é? Nos faz sofrer. Porém, em vez de lidar com a situação de modo inteligente para criar harmonia, nós sentimos pena de nós mesmos ou colocamos a culpa nos outros. Ai, que peninha de mim. A culpa foi da situação, a culpa foi do fulano. Se não tivesse acontecido aquilo, não é? O tempo todo nós estamos preocupados apenas com a injustiça que nós sofremos. Como é verdade isso, não é? Deixa eu ver. Não é verdade? Muito. Como nós sofremos com coisas com essa desarmonia que há, que sempre houve, né? Você pode sair disso, eu sei aqui que várias pessoas já saem disso. Eu também já saio dessas coisas. Mas como eu vejo isso acontecer, né? Então ela fala que imerso na obsessão com o seu próprio sofrimento, você não consegue encontrar soluções para os desafios da vida, você fica menos inteligente. Você passa a ser impossível se conectar com o seu propósito verdadeiro, com o propósito da sua vida. Por que você se casou? Você lembra disso? Por que você se casou? Por que você teve filhos? Qual foi o propósito de ter filhos? Que espaço você quer que os seus pais tenham na sua vida hoje? Ou que espaço que foi que você quis que eles tivessem tido na sua vida? Qual é a base da sua conexão com os seus amigos? Essas perguntas a gente não faz, não é? Mas olha para os seus amigos atuais, para os seus filhos, para as pessoas com quem você convive, e faça essa pergunta. Qual é a base de conexão com essa pessoa? Por que eu sou conectada com essa pessoa? Por que essa pessoa Por que eu sou amigo dessa pessoa? Qual é o propósito dessa conexão? Por que eu tive filhos?
ou não tive filhos? É uma pergunta importante e que a gente não faz. Digamos que estejamos lidando com uma situação frustrante no trabalho que realmente tira a gente do sério. Se parássemos e observássemos a verdade sobre esse desconforto, nosso desconforto lá no trabalho, a raiva desapareceria. Em um estado de consciência calmo, nós podemos enfrentar a situação com uma perspectiva mais profunda, que viria de perguntas como: qual é o propósito do nosso trabalho aqui? E ela está falando sobre uma situação de desconforto no trabalho. Qual que é o propósito do meu trabalho aqui? Como eu impacto os outros com aquilo que eu faço? Como eu impacto os outros, com aquilo que eu faço? Como nós impactamos? O que é que os nossos colegas de trabalho significam para nós? Hum? Mas quantos de nós tiram esse momento aí para sair da obsessão por si mesmos? Veja bem, a obsessão por si mesmo é que faz você entrar e manter e sustentar esse desconforto, essa raiva, esse mal-estar. Não vai mudar a situação externa, mas vai mudar a verdade interior, muda a sua situação, a sua condição interna perante os desafios. Né? Um trabalho difícil, colegas com outros temperamentos, que é um desafio. Mas é a partir de onde você vai buscar isso? Como? Não é? Qual que é o propósito do meu trabalho aqui? Lembre-se da história das nossas alunas Li e Cristina. Cristina, pelo menos, tentou se separar da raiva. De muitas maneiras, ela estava no caminho certo. Mas ela pulou uma etapa fundamental. Ela não observou a sua verdade interior. Ela não entrou completamente no terreno, no templo dentro da sua mente. Aquele templo que é cheio de divindades e de demônios. Ela não entrou. Filântropos e ladrões. Belezas e feiuras. Veja, e todo o templo interno tem essas coisas. Eu ficaria só com divindades e demônios, pronto, os demônios já são tudo que pode acontecer, não é? Em todas as situações da vida, os problemas não irão persistir e aumentar por causa dos outros. Os problemas não vão persistir, nem vão aumentar por causa dos outros, mas sim por sua causa. Por causa da sua dedicação a si mesmo o tempo todo. Absorvido em pensamentos autocentrados, você deixa de notar a simplicidade dos desafios que você está enfrentando. E a vida se torna complexa demais. Mas não precisa ser assim, diz Prita G. Tudo isso pode parecer muito estranho. Tantos de nós aprenderam que devem solucionar problemas primeiro para se livrar do sofrimento. Mas a verdade é o oposto. Se você quiser acabar com seus problemas, as suas dificuldades, você tem que começar por permitir que o seu sofrimento se dissolva. Primeiro você dissolve o sofrimento, depois você vai ter grandes ideias para solucionar os seus problemas. Ok? Que horas são agora? Deixa eu olhar aqui. Já são 20h24, ok. Dá tempo da gente continuar ainda mais um pouquinho. Ok? Ok. Um tempo atrás, olha, é muito importante isso aqui que nós lemos. E eu, por mim, já parava aqui logo. Porque é tanta coisa e é tão fino, e tão sutil, e tão poderoso, impactante isso. Só essa coisa do propósito em relação às pessoas.
que você pergunta, só essa questionamento a respeito da sua obsessão, aonde está a base da conexão que você tem com as pessoas que estão na sua vida? Então, e essa última verdade, esses ensinamentos, tantos de nós aprenderam que devem solucionar os problemas para se livrar do sofrimento. Todos nós aprendemos isso. Se você resolver esse problema, o sofrimento vai acabar. Nossos pais, nossos avós, nossos tios, fala para mim, se não. Acho que os mais jovens talvez tenham, né? Mas foram criados por nós, né? Pelos nossos pais. Então, todo mundo pensava que o sofrimento estava você acabando com o problema vai acabar. O dia que acabar esse problema, eu vou ser feliz. Vai acabar o sofrimento. Não é isso? Você tem algum sofrimento aí na sua vida que funciona desse jeito? Né? Mas a Pritadi veio aí com uma verdade. Não é verdade, não é assim. A verdade é o oposto. Primeiro você dissolve seu sofrimento, né? E aí você vai atrás de acabar com os seus problemas, com as dificuldades que surgem. Porque é a partir do seu estado interno que você vai lidar com o que tiver lá fora. É formidável isso. Um tempo atrás, deixa eu ver se a gente consegue ler essa história inteira aqui. Não, nós não vamos conseguir. Ou então fazer a prática da mente serena. 5 minutos. Vocês aguentam para ficar mais 10 minutinhos? Vamos lá? Podemos ficar? Assim a gente termina. Um tempo atrás, Krishnadi convidou o Diego, um amigo dele, para um processo especial aqui no campus. Havia 2 anos que ele perdera o filho devido a uma overdose de drogas proposital. O rapaz tinha apenas 19 anos quando morreu, mas esteve anos deprimido antes de decidir acabar com a própria vida. Ele não conseguia aceitar o fato de que o pai trocara a mãe por outra mulher. Seu relacionamento com a madrasta não era dos melhores, o que causava brigas com o pai. Diego acabou se tornando insensível e frustrado com o filho, distanciando-se emocionalmente dele. Na véspera da morte do rapaz, os dois jantaram juntos. Durante a refeição, ele disse: Pai, você nunca mais vai me ver. Diego presumiu que o filho tentava provocar outra briga. Porém, na manhã seguinte, ele recebeu a notícia. Arrasado e incapaz de perdoar a si mesmo, ele foi tomado pela culpa e pela depressão. Quando finalmente ele visitou a nossa academia, já começava a ter pensamentos suicidas. Tinha se distanciado da esposa e dos 3 filhos mais novos. Perdeu o interesse no trabalho, foi demitido, estava gastando todas as suas economias. Sua saúde ia de mal a pior. Enquanto ele se confidenciava com Krishna Ji, quebrou em lágrimas. Diego disse que queria se castigar. E a única maneira que tinha de reparar seu erro era sofrer até morrer. Ele via a morte como uma fonte de reencontrar o filho e de pedir perdão. Krishnadi desenhou um processo especial para ajudá-lo a se libertar. Durante esse período, Diego passou a compreender que todo o sofrimento, a raiva e a culpa eram apenas uma fixação por si mesmo. Até então, ele acreditava que só poderia amar o filho se vivesse imerso na culpa. Já tinha decidido que estava destinado a sofrer pelo resto da vida. Diego ficou chocado ao descobrir que aquilo não era amor, mas era uma obsessão por si mesmo sem sentido. Ele agora era incapaz de se conectar de maneira pacífica com as lembranças do filho, ou com a esposa e os caçulas em casa. Seus pensamentos giravam apenas em torno de si mesmo. Porque eu fui tão cego? Porque eu ignorei todos os sinais que ele me deu? Porque eu me tornei tão egoísta?
Eu não mereço ser feliz, nem viver. Ele morreu por minha causa. Eu matei uma criança inocente. Eu o trouxe para este mundo e não consegui cuidar dele. A sua morte foi a minha culpa. Nunca vou me perdoar. Ah, porque eu fui tão cego. Vejam bem, todas essas perguntas que ele fazia a si mesmo, a consciência dele estava centrada nele mesmo, não no filho, nem no relacionamento. É nele, porque eu, porque eu. A dor era ele com ele mesmo. Isso que é autoobsessão. A gente vai falar, não, mas eu não sou auto-obcecada. Mas comece a prestar atenção nas perguntas que você faz quando você está com raiva ou num estado de sofrimento. Fazia meses que esses pensamentos giravam na cabeça do Diego. E quando ele viu a verdade e viu que aquilo era uma obsessão por si mesmo e não amor, a culpa dissolveu, desapareceu sozinho. Diego notou como se afastava dos membros da família que continuavam vivos. E inconscientemente ele seguia o mesmo padrão que ele seguira com os filhos, com o filho dele, que tinha morrido. Ou seja, a culpa foi embora. E após se livrar da culpa, Diego sentiu uma calma profunda. O diálogo mental desnecessário e incessante havia parado. Em uma meditação subsequente com Krishnadi, ele sentiu a presença do filho, pediu perdão por todos os momentos de distanciamento e ausência emocional e sentiu o filho se fundir com o seu coração. Imagina que maravilha. E após a experiência, ele declarou: não preciso mais morrer para me conectar com o meu filho. Ele foi e sempre será parte de mim. A sua guerra consigo mesmo havia acabado. Com esse sentimento de conexão, Diego se perguntou: há alguma coisa que eu posso fazer em memória do meu filho? Posso contribuir com o mundo de alguma forma que deixaria o meu filho feliz? Então ele se lembrou de como o filho amava ser DJ. Ele decidiu que organizaria competições em sua cidade, encontraria os melhores talentos e se esforçaria ao máximo para promovê-los. Esse seria seu presente para o seu filho. Ah, essa história é forte, né? É muito importante. Mas ela é muito boa para a gente conseguir compreender o que é a autoobsessão. Como você se aprisiona, como a autoobsessão é uma armadilha que aprisiona todos nós. Com frequência, notamos em nossas vidas e nas vidas de vários alunos, que quando nos liberamos do sofrimento de maneira consistente, as soluções mágicas surgem do nada. Desafios duradouros tendem a desaparecer. A depressão e a ansiedade perdem a força. É claro que a sensação de estarmos livres do sofrimento já é uma recompensa por si só. Mas se além dessa liberdade, nós também seguirmos os passos descritos nesse livro para cultivar os belos estados de amor e conexão, o apoio subsequente que receberemos do universo será uma bênção incrível. Assim, eu quero partilhar com vocês uma prática que lhe ajudará a sair da obsessão por si mesmo e passar para um belo estado de serenidade. Isso aqui é importante para mim porque é como o movimento Oneness de Krishnadi e Pritaji trazem para nós ele coloca a coisa e ensina como é que a gente faz, porque a gente fala assim, mas como é que eu vou sair disso? Como é que eu faço para sair disso? Muitos de vocês aqui já sabem, outros nunca ouviram falar. Prestem atenção, ela vai dar uma prática, ela vai ajudar você a sair da autoobsessão. Tá? A prática da mente serena é usada por muitos líderes e buscadores espirituais, até mesmo por adolescentes e crianças, no mundo todo. Eles reportam que desde que a transformaram em um hábito, as situações ao seu redor parecem se resolver de modo mágico
e que acabam reagindo aos desafios de maneira como eles nunca teriam imaginado antes. Esse é um método muito simples e extremamente eficaz para prevenir que estados limitados de consciência se transformem em estados obsessivos. Quando praticado em momentos de conflito, essa prática tira você da confusão e leva você para a clareza. Você entrará em um estado de mais tranquilidade, no qual revelações sobre o desafio que você está enfrentando na vida se apresentam. Aí a gente vai fazer, então, a prática da mente serena. Na primeira etapa, você fica imóvel. Na segunda etapa, você vai tomar 3 respirações profundas com total atenção. Na terceira etapa, você vai observar o seu estado até descobrir a emoção exata que você está sentindo. E aí está a chave da prática, tá? Você vai tomar 3 respirações, ficar imóvel, parar, e você vai respirar. Aí você vai falar, que emoção que eu estou sentindo agora? E agora eu não estou fazendo a prática, estou só explicando como é que faz. E eu quero que você preste atenção nesse passo. Esse passo é importante, porque a emoção que vem, você vai usar da sua verdade interior e vai olhar o seu lado de santidade e o seu lado de demônio, que nem o templo hindu, né? Vai olhar os dois lados e vai deixar que a emoção surja. É medo, deixa o medo vir. Deixa o medo subir. Sinta o medo. É raiva. Deixa a raiva subir. Deixa a raiva atravessar você com toda a raiva. É inveja. Deixa a inveja queimar você. É isso. Seja muito verdadeiro e permita que a emoção tome você. Tome conta de você. Essa é quando você vai observar seu estado, a terceiro pedaço. A quarta etapa, você tá mergulhado naquela emoção, você vai falar, se essa emoção está aqui, ela tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro, é agora. Ah, mas tem a ver com o passado, porque eu já conheço essa emoção, eu sempre entro nessa emoção quando acontecem coisas desse tipo. Não, tá lá no futuro, porque medo das coisas não acontecerem como eu gostaria que fossem, então é um caos. Eu estou pensando que o futuro vai ser uma confusão, então eu tenho medo aqui agora. E na quinta etapa, você vai olhar onde que a sua consciência está centrada, nessa quarta etapa. E na quinta etapa, você vai respirar, vai imaginar aqui na frente da sua testa a chama de uma vela, uma luz queimando aqui, e você vai ficar olhando para ela, totalmente focado, levar essa luz para dentro do seu cérebro, inspirando, e visualizar essa chama iluminando todo o seu cérebro. E ficar totalmente focado ali durante alguns segundos, tá? E pronto, acabou. Normalmente ela demora 3 minutos. Demora mais para explicar do que fazer. Mas é importante você observar que você tem que estar absolutamente focado na prática. Você quer sair daquele estado de sofrimento que você tem. Ok? Então vamos fazer essa prática? Fechem os olhos devagar, se sentem, e em seguida da prática eu vou fazer a transferência da Chaitanya Diksha e nós encerramos a nossa leitura. Ok? Tá bom? Ok. E aí vocês no Instagram, eu espero que vocês escutem a música. Eu vou colocar a música da, da Então, vamos lá. Fechem os olhos. Fiquem imóveis. Imagine que você está numa situação, você vai olhar o seu dia, por exemplo, ou o seu fim de semana, esses últimos dias da sua vida.
você se senta imóvel inicialmente, com as mãos sobre as pernas, uma postura confortável para você. Coluna ereta, relaxada. Solta a boca, solta a língua dentro da boca. Solta os ombros. Respire 3 vezes profundamente e inspira lentamente. Sem fazer nenhum esforço. Agora você observe o seu estado interno, até descobrir qual é a emoção que você tem sentido ultimamente, que você está sentindo ultimamente na sua vida. Deixe que a emoção venha e dê um nome a ela. Não precisa explicar, justificar, analisar. Apenas deixe a emoção aparecer e veja qual ela é. Toda a verdade interior. Agora você observa o fluxo dos seus pensamentos. Veja essa obsessão, essa emoção. Veja se ela se refere ao passado, ou ao futuro, ou ao momento presente. Apenas localize, sem explicar. Tome uma respiração profunda. Leve a sua consciência para frente da testa, da sua tela mental, e veja, visualize a chama de uma vela no centro das suas sobrancelhas. Respire aí, observando a chama da vela. Imagine, visualize. Inspirando, leve essa chama para o centro do seu cérebro. E imagine essa chama flutuando no meio do seu cérebro. Fique lá olhando e respirando e vendo a chama flutuar, iluminando a escuridão do seu cérebro. Respire aí. Solte o corpo e perceba, abrindo os olhos bem devagar, perceba seu estado interno de calma. Isso.
receber a transmissão da Chaitanya Diksha. Receba a Chaitanya Diksha nesse mesmo lugar onde essa chama iluminou o seu cérebro, no centro da sobrancelha, entrando e iluminando o seu cérebro. Ok? Respire.
Respirem profundamente. Quando se sentirem prontos, abram os olhos devagar. Ou permaneçam com os olhos fechados. Nós finalizamos hoje a nossa leitura com muita gratidão pela presença de todos vocês, com muito amor. Até domingo que vem. Namastê. I love you. Terminando aqui a transmissão no Instagram, convidando todos vocês para estarem comigo domingo que vem. Namastê. Hamsa Soham, Hamsa Soham Ekam, Hamsa Soham, Hamsa Soham, Hamsa Soham.